Oi, turma, tudo bem? Como eu avisei para vocês no último vídeo, nós teremos duas videoaulas de geografia, tá? A primeira videoaula nós fizemos a correção das atividades do Já Aprendi, das atividades finais do capítulo 2, que chamava Para Entender os Mapas. Agora nós começaremos um novo capítulo, que tem o nome de Conhecendo o Brasil. E aí eu vou convidar vocês para essa nova aventura da gente descobrir qual que é a localização do território brasileiro no espaço terrestre, né, no mundo. Alguns tipos de mapa que vão mostrar o Brasil, só o território brasileiro ou o território brasileiro dentro da América do Sul. A América do Sul, aonde que ela está localizada dentro do mapa mundi, né? E então nós vamos dar início então ao capítulo 3. Eu peço para vocês para que peguem o livro. Nós vamos começar aqui nesta página, tá? E antes da gente começar a aula, eu queria dizer para vocês que eu acordei hoje com uma vontade danada de abraçar todos vocês. Então, tô mandando aí o meu abraço cheio de coraçãozinho, que vocês se sintam abraçados, pra gente começar agora um novo conteúdo juntinhos, tá bom? Então, quando a gente abre lá no capítulo 3, que chama Conhecendo o Brasil, né, no nosso livro de geografia, nós vamos ver que a gente tem uma imagem, como se fosse uma imagem de satélite, né, do planeta Terra, e nós temos destacado o território brasileiro, né? Nós moramos no país chamado Brasil. E a gente já sabe que o território brasileiro é um território enorme, né? Nós temos regiões, né? Várias regiões. A gente tem região norte, região sul, região centro-oeste, região nordeste, região sudeste, né? E que cada uma dessas regiões, elas têm características muito diferentes, né? Aqui em Minas a gente fala uai, lá no Rio Grande do Sul eles falam tchê, lá no Nordeste eles falam oxente. Então a gente tem variedades linguísticas, né? Que são as variações da língua. A gente tem as variações na culinária. Cada região do Brasil, cada estado tem uma comida que ela é diferente. A gente tem as variações, assim, a diversidade cultural, né, das festas típicas. Então, por nós sermos um país com um território, né, com uma extensão territorial muito grande, nós temos uma variedade, né, uma variação muito grande também. E é isso que nós vamos começar a entender, né, sobre o Brasil, a conhecer um pouquinho sobre o Brasil, tá? E logo no item 1, nós vamos começar pela localização do Brasil, né? A localização do Brasil nesse espaço. E aí, lá no primeiro capítulo, a gente aprendeu sobre o planeta Terra, sobre os movimentos que a Terra faz, né? No capítulo 2, a gente começou a entender sobre os mapas, qual que é a importância dos mapas, dos elementos principais dos mapas. E agora, para nós aprendermos sobre o Brasil, nós vamos ter que voltar a falar sobre a importância dos pontos cardeais, né? E aí a gente vai perceber o seguinte: os pontos de referência, né, que a gente já viu que o principal deles é o Sol, né? A partir da posição do Sol, nós definimos os pontos cardeais, né, as direções dos pontos cardeais e dos pontos colaterais. O que são os pontos colaterais? São a junção, né? É como se estivesse no meio entre um ponto cardeal e outro. Então, vamos começar pelos pontos cardeais, que são os pontos principais. Nós temos o N, que indica o norte, o S, que indica o sul, o L, que indica o leste, e o O, que indica o oeste, né? Lembrando que, qual que é a referência que nós temos? A posição do Sol. O Sol, ele vai nascer a leste, e quando eu apontar o meu braço direito a leste, eu vou ter à esquerda eu vou ter o oeste, à frente eu vou ter o norte, atrás eu vou ter o sul. Então, essas são as indicações dos pontos cardeais. Os pontos colaterais são a junção de dois pontos cardeais. Ele vai estar aproximadamente no meio, né? Quando a gente tem uma região que não é nem a norte nem a leste, ela vai estar a nordeste, que é
a junção de norte com leste, a gente vai ter o nordeste, né? Como, por exemplo, o nordeste brasileiro. Se a gente observar no mapa, ele vai estar nessa direção aqui, tá? Entre o leste e o sul, nós temos o sudeste, né? Que é a região que nós, né? O estado de Minas Gerais, nós nos encontramos na região sudeste do Brasil, né? Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste, tá? E entre o oeste e o norte, nós temos o noroeste. Então, estes são os pontos cardeais e colaterais. Então, vamos lá. Eu tenho norte, norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste, noroeste e retornamos ao norte, tá? Então, quando a gente observa essa localização, a gente depois vai conseguir definir a posição do Brasil, por exemplo, em relação ao mundo, né? No mapa mundi, onde que ele se encontra. Depois a gente vai conseguir descobrir onde que Minas Gerais está dentro do mapa do Brasil, né? E aí, para se localizar no espaço, nós descobrimos também que nós temos os meridianos e os paralelos, né? Que são linhas imaginárias que eles vão nos orientar no sentido de nos dar a localização exata de determinado ponto. Quando nós estudamos as coordenadas, que são os encontros entre os paralelos e os meridianos, né? Vocês lembram que a gente viu os meridianos, eles são as linhas imaginárias que cortam o nosso planeta Terra no sentido vertical. Então nós temos, olha, várias linhas imaginárias cortando todo o planeta Terra no sentido vertical. E aí nós vamos ter o principal meridiano que nós temos no planeta é o meridiano de Greenwich. E esse meridiano de Greenwich, ele vai nos indicar o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental, que nós vamos ver nos próximos slides, tá? E os paralelos, gente, os paralelos são as linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido horizontal, tá? E essas linhas, nós temos uma linha principal, que é a linha do Equador. E essa linha do Equador, ela vai nos dar o hemisfério norte e o hemisfério sul de acordo com a localização da linha do Equador. Então, nós temos que lembrar que paralelos e meridianos são linhas imaginárias que nos ajudam a localizar pontos específicos no planeta Terra, tá? E aí, nós vamos perceber que o meridiano de Greenwich, que é a nossa principal referência no sentido vertical, né? Para nos orientar, para nos mostrar, na verdade, quais são os dois hemisférios que nós temos, que é o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental, tá? E aí a gente vai ver o seguinte: quando a gente traça a linha no centro, né? Que é o meridiano de Greenwich, no sentido vertical, nós vamos ter tudo que estiver a leste. Olha, observem a rosa dos ventos aqui. Tudo que nós tivermos a leste do meridiano de Greenwich, a gente vai considerar que é o hemisfério oriental. E aí nós vamos lembrar do Oriente, onde que tá o Japão, a China, lá na Ásia, o hemisfério oriental. E tudo que está à esquerda do meridiano de Greenwich, né? A oeste do planeta, nós consideramos o hemisfério ocidental, que é onde que o Brasil tá aqui assim, é onde que o Brasil se encontra, tá? Então, tem o meridiano de Greenwich no centro da Terra, né? Dividindo em dois hemisférios. Tudo que estiver do lado direito, lá do lado da Ásia, nós vamos ter a leste, né, do planeta, nós vamos ter o hemisfério oriental. Tudo que estiver à esquerda, nós vamos ter a oeste do planeta, nós vamos ter o hemisfério ocidental, tá bom? Quando a gente fala de hemisfério norte e hemisfério sul, por exemplo, os Estados Unidos, eles se encontram no hemisfério norte. Quer dizer que os Estados Unidos, ele está localizado acima da linha do Equador, né? Então, nós temos aqui, no sentido horizontal, nós temos a linha do Equador, e a linha do Equador, ela vai definir que o que está acima dela é hemisfério norte, o que está abaixo dela é hemisfério sul. O Brasil, como nós já vimos no capítulo anterior, a maior parte do território brasileiro está localizado no hemisfério ocidental e no hemisfério sul, tá?
uma partezinha só do Brasil que está no hemisfério norte, está acima da linha do Equador, tá bom? Outro paralelo importante que corta o território brasileiro é o Trópico de Capricórnio, né? Porque nós vamos relembrar que os paralelos são as linhas horizontais. Então, a principal é a linha do Equador e a gente tem o Trópico de Câncer, né? E o Trópico de Capricórnio embaixo, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, tá bom? E nós vamos ver também, gente, que o planeta Terra, ele possui 6 continentes, né? E aqui a gente colocou, eu peguei um mapa que está no livro de vocês, deixa eu até conferir a página que está esse mapa. Lá na página 65, nós temos um mapa onde que nós temos a representação do planisfério, né, com os 6 continentes. E aí a gente vai ver que nós temos, em laranja aqui, nós temos o continente americano. E aí nós vamos ver um pouco para frente que a América ela é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil está localizado na América do Sul, tá? Em roxinho, parece um roxinho claro aqui, nós temos a Europa, tá? Aqui em verde nós temos a África. Em amarelo nós temos a Ásia, tá? A Oceania, ela tá nesse roxo aqui mais forte. E aqui mais clarinho aqui embaixo, parece aqui tá parecendo um branco, mas no livro de vocês é um cinza, tá, gente? É a Antártida, tá? Então, são esses 6 continentes. Lembrando que nós estamos no continente americano, tá? Por exemplo, Portugal está no continente europeu. O Japão está no continente asiático. A África do Sul está no continente africano, tá bom? A Austrália está na Oceania. Então, nós temos 6 continentes que compõem o planeta Terra, tá bom? E aí, lá no item 2, a gente vai ver assim, qual que é o endereço do Brasil no planeta Terra, né? Nós vamos perceber que o Brasil, como eu já falei para vocês anteriormente, ele está localizado na América do Sul, né? A América, vamos lembrar aqui, ó, a América é toda essa parte que está laranja nesse mapa que eu mostrei para vocês, nesse planisfério. E aí aqui tem um recorte, né? Ó, aqui está mostrando para vocês um recorte da parte da América. E aí nós vamos ter a América do Norte, que é toda essa parte aqui de cima, onde está os Estados Unidos, o Canadá, tá? A gente tem a partezinha aqui do meio, a América Central, e aqui embaixo nós temos a América do Sul. E aí nós vamos perceber o seguinte, o continente americano ele é banhado por 2 oceanos, né? Nós temos aqui o Oceano Atlântico e aqui nós temos o Oceano Pacífico. E aí vocês vão perceber que, por exemplo, o Brasil ele está representado aqui, ó. Aqui está todo o continente sul-americano. O Brasil está aqui, ó. E aí nós vamos perceber que o Oceano Pacífico não banha o território brasileiro. Todo o mar que a gente tem, né? As praias que nós temos no Brasil, elas todas são do Oceano Atlântico, tá bom? O Brasil está, o litoral brasileiro é somente do lado do Oceano Atlântico, tá bom? E aí o Brasil ele está localizado dentro do continente americano na porção sul, que é chamada América do Sul. Então, o Brasil é um país sul-americano, tá? Nós vamos ver também, gente, agora nós pegamos um recorte da América do Sul para vocês perceberem os detalhes referentes ao território brasileiro e os países que fazem fronteira com o território brasileiro, tá? A América do Sul ela é composta por 12 países. E dentre esses 12 países, vocês podem ver aqui, ó, o Brasil é o maior em extensão territorial. Então, quando a gente observa, olha, Bolívia, Paraguai, Argentina, todos esses países fazem parte da América do Sul. O maior país da América do Sul é o Brasil. Olha o tamanhão do Brasil aqui dentro do continente sul-americano. E é por causa desse tamanho, dessa diversidade também, que o Brasil ele é um dos países mais importantes, tanto economicamente quanto politicamente, tá? Ele tem grande importância dentro do território sul-americano. E aí, como fronteira, né? Eu falei que o Brasil ele faz fronteira com grande parte dos países da América do Sul.
Fronteira, gente, são os limites entre um país e outro. Então, por exemplo, aqui em verde eu tenho todo o território do Brasil. E aí aqui, ó, eu tenho todos os países que fazem fronteira com o Brasil. E nós vamos perceber que o Brasil, ele não faz fronteira somente com 2 países da América do Sul, que é o Equador e o Chile. Tá vendo aqui, ó? Equador, não, o Brasil não faz fronteira com ele. E nem o Chile, tá vendo? Olha. O restante, aqui, ó, por exemplo, a Argentina, olha, tem um pedacinho da Argentina que faz fronteira, olha. Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, todos os outros países fazem fronteira com o Brasil, tá? Então, vamos relembrar. O Brasil, qual que é o endereço do Brasil no planeta Terra? O Brasil está localizado no continente americano, especificamente na América do Sul, tá? Ele é o maior país da América do Sul, então ele tem grande importância econômica, política, dentro do continente sul-americano, tá? Ele faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, exceto com 2, que é o Equador e o Chile, tá? Depois de vocês assistirem a aula, fazerem a leitura da página 62, que é o início do capítulo, até 67, vocês vão fazer para mim o antes de seguir. O antes de seguir, gente, são as páginas, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. São as páginas 68, olha, aqui a gente tem 3 representações, o Brasil dentro do mapa mundi, aqui o Brasil na América do Sul, aqui somente o território brasileiro, então tem que analisar esses mapas, página 68, página 69 e a página 70 até o número 7, tá bom? É isso que vocês vão fazer para mim, para a próxima semana, façam tudo com bastante capricho, tá? Estou mandando novamente beijinhos virtuais para vocês e abraços. Façam tudo com bastante capricho, com bastante atenção e até a próxima aula. Grande beijo!